Vamos lá, meus caros. Portugal 5, Dinamarca 2. Para os caras que não acompanharam o jogo e só olharam o resultado, vão pensar: rapaz, foi tranquilo para Portugal, hein? Uma goleada. Quantos gols o Cristiano Ronaldo fez no jogo, no estádio José Alvalade? Quem não viu o jogo não sabe nem que o jogo foi para prorrogação. Enfim, mas foi muito mais sofrido do que o resultado final mostra. Portugal correu perigos, riscos, e eu não vou falar mais sorte do que juízo, mas faltou juízo muitas vezes, especialmente para o sistema defensivo, que já tinha sangrado, que já tinha demonstrado fragilidades na primeira partida, mas isso não teve a ver com sorte. Acho que a expressão não cabe porque teve a ver sim com o poder de decisão de jogadores que saíram do banco de reservas, especialmente Francisco Trincão. Trincão trincou duas vezes, perdão pelo trocadilho, mas foi o responsável por Portugal não ter sido eliminado para a Dinamarca neste domingo. Fez o gol que levou o jogo à prorrogação. Portugal estava sendo eliminado até os 86 minutos de partida e depois, logo no início da prorrogação, fez o gol para encaminhar a vitória. O Gonçalo Ramos ainda fechou a conta no 5-2. Um jogo que tem muita coisa para a gente falar da partida em si, das atuações individuais, do próprio Cristiano Ronaldo, que acaba sendo um vilão-herói, enfim, dentro do jogo, porque perde um pênalti, não joga bem, mas faz um gol importante. E também, especialmente, a gente precisa falar aqui de um problema muito mais estrutural do que do jogo em si, que tem a ver com o Roberto Martínez e a forma com que ele enxerga essa seleção portuguesa. Deixando alguns sempre intocáveis e o seu plano A muito intocável, e tendo no banco de reservas opções que muitas vezes não recebem a moral necessária do treinador. Quando a gente fala que Portugal tem uma grande seleção, eu não estou falando apenas dos 11 que estão jogando, e que geralmente são os mesmos, e que geralmente a primeira modificação é a mesma, e que tudo começa e parece ser sempre a mesma coisa, né? Como eu disse, brinquei da outra vez. Duas certezas na vida, a morte e que o Nelson Semedo vai entrar. E quando, no jogo de Copenhagen, Portugal precisava dar uma resposta dentro de campo, a primeira mudança do Roberto Martínez é um lateral por um lateral e o Nelson Semedo entra em campo e depois as mudanças são no sistema defensivo e não ofensivo, por que não olhar para o banco e ver, calma, nós temos capacidade o suficiente para reverter um jogo ruim. Se não tá dando certo com o Bernardo, não tá dando certo com o João Neves, não tá dando certo com o Vitinha, não tá dando certo com o Bruno Fernandes, não tô falando que foi esse o caso em todos os nomes que eu tô citando, não tá dando certo pro Rafael Leão, que é um caso à parte, já vamos falar dele. Pô, olha pro banco de reservas um pouco com mais carinho. Esse jogo foi um recado claro, especialmente do Trincão, né? Estou aqui, cara. Olha para mim. Ele decidiu o jogo com muita qualidade, muita categoria, dois belíssimos gols e colocou Portugal na próxima fase da competição. Dando um passo atrás, falando um pouquinho de escalação e convocações. Há algumas incoerências que eu não consigo explicar do Roberto Martínez. E eu não quero que isso seja uma perseguição ao treinador, porque eu já estive na Bélgica, por exemplo, entrevistando o Roberto Martínez, e eu acho que é um cara de futebol, que entende, inteligente e tal. Mas às vezes os caras ficam presos nos próprios loopings criados por eles mesmos de confianças e padrões. Enfim, não entendo o que ele quis fazer, deixando o Pedro Neto fora da convocação, tirando o Veiga da convocação também. Podia tirar do time titular, mas tirou da convocação. Basicamente, ele aponta para culpados do primeiro jogo. O Veiga fez um jogo muito ruim, o Renato Veiga, mas, enfim, se ele de titular vai para fora da convocação, é um recado muito claro que passa. E o Pedro Neto, ele tira da convocação, sendo que foi um jogador que no primeiro jogo fez algumas coisas boas, inclusive a melhor chance de Portugal sair dos pés dele de um chute de fora da área. E aí ele traz para o jogo o Gonçalo Ramos e o Francisco Conceição. E já coloca o Francisco Conceição de titular, de nem convocado já para titular. E aí ele bota o Gonçalo Inácio no lugar do Renato Veiga, ele tira o João Neves e coloca o Bernardo Silva dentro de campo e mexe em todos os setores da equipe. Pode ser uma chacoalhada que ele quis dar? Sim, mas por que não olhar para o Rafael Leão numa dessa?
por que não deixar o Pedro Neto no banco de reserva, já que você não confia no Kenda mesmo? Você convoca porque é um jogador de futuro, mas você não vai colocar ele em nenhum momento. E hoje Portugal, especialmente na prorrogação, precisava de um jogador de mais velocidade para matar aquilo. E o Pedro Neto poderia ser uma boa. O Kenda seria uma boa, mas ele arrumou um grande problema, né? O parêntese do Kenda tem que ser feito aqui. No jogo contra a Croácia, que já não valia mais nada, e que o Kenda poderia quebrar o recorde de jogador mais novo a entrar pela seleção portuguesa, com 17 anos, ele não colocou o Kenda. Era o jogo para colocar, para quebrar o gelo dessa estreia. Não valia mais nada. Portugal já estava classificado. Ele não coloca. E agora, em qualquer momento que ele for colocar o Kenda, ele pode colocar o cara numa fogueira, o jovem numa fogueira. E aí você fica com um jogador como o Kenda no banco, sem poder entrar, e tira o Pedro Neto da convocação. Não tem coerência. Não tem coerência. Pois bem, no jogo, Portugal começa com uma outra postura, uma outra atitude. Não é um jogo sublime de Portugal. Portugal não encaixa de uma forma de pressionar a Dinamarca lá na frente e criar grandes oportunidades. Mas é verdade que os 15, 20 primeiros minutos de partida, Portugal consegue ter uma atitude diferente, errando menos, tendo mais pegada, tendo mais posse. A Dinamarca naturalmente também dá um passo atrás, porque detém o resultado do primeiro jogo. E Portugal consegue achar uma penalidade muito rapidamente, né? Muitos vão dizer que não foi. Eu, para mim, acho que tem um toque, você não consegue calcular a intensidade das mãos nas costas do Cristiano Ronaldo. E a penalidade é marcada, tem VAR para isso, foi marcada. O Cristiano Ronaldo vai bater. Eu acho que ele mudou minha percepção do lance, tá? Ele muda o estilo de batida, vai dando meio que uma paradinha andando, me dando uma paradinha, corridinha andando, e ele bate muito mal. O Schumacher pega e ele perde o pênalti. O Cristiano Ronaldo tem, se eu não estou enganado, 36 cobranças perdidas ao longo da carreira, em mais de 200 cobranças que ele teve. A taxa de conversão é de um bom batedor de pênalti. Obviamente, a gente sempre soube que o Cristiano Ronaldo era um cara que batia muito bem pênalti. Mas ele perdeu contra a Eslovênia no tempo normal, depois fez nas penalidades e agora perde esse. O importante, e eu acho que só perde pênalti quem bate, o importante é você não deixar isso te atrapalhar, né? O Harry Kane, por exemplo, tem uma sequência de 30 penalidades convertidas, mas no momento mais fundamental na Copa do Mundo em 2022 ele perdeu contra a França e a Inglaterra acabou sendo eliminada. Então, assim, grandes batedores perdem, mas obviamente que o Cristiano perdendo coloca Portugal numa situação ruim no jogo, porque quebra um pouquinho da confiança, quebra aquele ritmo que Portugal tinha implementado e a Dinamarca começa a criar um pouco mais de dificuldade. Cristiano Ronaldo, logo na sequência do pênalti perdido, continuou chamando o jogo, continuou chamando a torcida, enfim, mas na avaliação geral, o Cristiano não fez um bom jogo como todo. A gente já vai falar do gol dele, mas ele não fez um bom jogo como todo. Errou alguns tempos de bola, enfim, deixou escapar alguns lances. Numa finalização no segundo tempo, que ele poderia ter feito melhor, chutou em cima do Schumacher, forte é verdade, mas era um lance que ele não perderia. E ele acaba fazendo o gol no segundo tempo, um gol importante, mas a gente sempre espera mais do Cristiano Ronaldo, mesmo ele tendo 40 anos, né? Eu acho que na eliminatória como um todo, e ele mesmo assume isso na coletiva prévia desse segundo jogo, ele não foi bem no primeiro jogo, não foi bem, não jogou nada, e no segundo jogo ele também não fez uma grande partida, foi importante. Portugal acaba fazendo o primeiro gol num erro da defesa, né, que, enfim, vai tentar cortar a bola, corta mal, o Schumacher também erra o tempo de bola, não consegue ter o tempo de reação para ir buscar e sai o gol contra. Depois Portugal toma um gol de escanteio, com uma liberdade muito grande para o Christensen no segundo pau e toma o gol 1-1. Depois o Cristiano Ronaldo vai fazer o gol num chute do Bruno Fernandes, que também estava bem sumido no jogo, e o Cristiano Ronaldo no rebote consegue fazer, a bola bate na trave e ele consegue tirar do goleiro de uma forma inteligente, né, batendo por cima numa finalização difícil e faz um gol importante. E depois o gol da Dinamarca acaba saindo num erro grotesco do Rúben Dias. E aí quando eu falo que Portugal errou muito na eliminatória inteira, foi isso. Eu acho que a Dinamarca soube aproveitar a insegurança na saída de jogo de Portugal em vários momentos,
tanto do Nuno Mendes às vezes, do Vitinha, do próprio Rubem Dias, enfim, para encontrar as suas oportunidades, jogando no erro de Portugal e conseguiu fazer o 2-2. E daí Portugal foi sofrendo. Roberto Martínez foi fazendo as substituições e descobriu que, olha, Portugal tinha banco, afinal, tem banco de reservas. Entrou o Diogo Jota, que não tinha entrado no primeiro jogo, entrou bem na partida, inclusive. Entrou o Francisco Trincão e aos 86 minutos o Francisco Trincão acha um chute esplendoroso de primeira, numa bola ressaltada dentro da área para fazer o gol de empate. Nesse momento, a Dinamarca já tinha feito as suas substituições para fechar a casinha, não contava com gol de empate aos 86 minutos e Portugal levou o jogo para a prorrogação. Logo na primeira bola da prorrogação, o Gonçalo Ramos gira muito bem, acerta o Schumacher faz a defesa e o Trincão, no rebote, dá um chute muito bonito de perna esquerda, fazendo o gol de 4-2 que colocaria o Portugal na frente. Enfim, encaminharia a classificação, porque a Dinamarca depois não teve condições, né? O Cristiano Ronaldo, achei que ele foi substituído muito mais por uma questão física do que escolha, tá? E eu entendo que a crítica é a seguinte: o Cristiano Ronaldo não pode ser intocável quando já no jogo não estiver rendendo. Eu também acho que, se você tem o Gonçalo Ramos, que pode fazer essa função no banco de reservas, em algum momento, um jogador de 40 anos de idade pode sair para o Gonçalo Ramos entrar sem criar nenhum atrito. E não só por uma questão física. E eu acho que isso é o grande recado que também passa ao Roberto Martínez, né? Enfim, e Portugal venceu o jogo por 5-2. Tanto na substituição do Cristiano Ronaldo, para aqueles que gostam de criar alguma polêmica, quanto também durante os gols de Portugal, já com o Cristiano Ronaldo fora. O Cristiano Ronaldo abraça o Gonçalo Ramos, deseja boa sorte e depois o Cristiano Ronaldo comemora os gols, né? Enfim, e muito efusivo também depois, de uma forma pós-jogo. Então, assim, não teve polêmica nesse sentido, em que o Cristiano Ronaldo queria estar em campo, foi substituído e Portugal viu que no banco de reservas tem soluções suficientes. Fica o recado para o Roberto Martínez, tá? Porque se Portugal fosse eliminado do jogo, talvez Roberto Martínez perdesse o seu emprego. Eu acho que seria de se considerar sim, porque em grandes momentos decisivos, Portugal respondeu muito mal na Eurocopa e muito mal agora na Nations League. Deu uma sobrevida ao Roberto Martínez, especialmente pelo Francisco Trincão. Portugal está na semifinal, vai pegar a Alemanha, né, que passou também. Eu não vi o jogo porque eu estava na arquibancada, mas a Alemanha fazendo a sua parte, passando, e agora teremos um grande duelo. Lembrando que o primeiro jogo é na Alemanha e o segundo jogo em Portugal. Tchau, meus caros!